Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Efésios, carta aos Efésios, cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse versículo, como vencer os dias maus. Como que podemos vencer os dias maus? Para vencer os dias maus, a Bíblia ensina a vestir-se com a armadura de Deus. Devemos nos fortalecer no Senhor, orando e mantendo a fé inabalável no Senhor Jesus. Em meio às provações, devemos ser fortes, né? Devemos confiar no Senhor Jesus. Isso inclui usar a verdade, né? Inclui usar a verdade como cinturão, a justiça como a couraça, o zelo do evangelho da paz nos pés, o escudo da fé, o capacete da salvação que protege a mente e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fortalecimento espiritual, né? A fé, ela nos fortalece, a fé no nosso Senhor Jesus. Devemos ter fé, devemos ter confiança, devemos ter esperança. Somente em Deus, né? Temos como vencer as tempestades da vida, né? As tempestades da vida. Então, devemos nos fortalecer no Senhor. A luta contra os dias maus não é apenas humana, mas é espiritual. É preciso buscar força no Senhor Jesus, força no nosso Deus, porque o nosso Senhor Jesus é o próprio Deus. Como manter a fé? Usando o escudo, né? O escudo é essencial para crer que haverá dias melhores e que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Como proteger a nossa mente com relação aos dias maus? O capacete da salvação, ele nos protege a mente dos pensamentos de tristeza, amargura e desânimo que vem da carne, pois a confiança deve ser em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Armadura de Deus. Como usarmos a armadura de Deus? A verdade, né, como cinto, usar a verdade como base para a nossa vida, para as nossas vidas. A justiça, que é a couraça, é ter a justiça como proteção. Proteção em quem? No nosso Senhor Jesus. O zelo do Evangelho. Ter os pés calçados como a prontidão de compartilhar o Evangelho. Devemos compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar pelo que Ele fez na cruz do Calvário, né? Para que as pessoas para que o Espírito Santo toque a vida dessas pessoas e elas venham se converter a Cristo através do nosso testemunho, através da nossa postura em Deus, do nosso caráter em Deus. Amém? Devemos anunciar o Evangelho das Boas Novas para aqueles que se encontram perdidos nas trevas. Devemos blindar a nossa mente desse mundo cruel, desse mundo perverso. Devemos pedir para que Deus blinde a nossa mente contra as ciladas vis do diabo, porque vivemos num mundo onde jaz o maligno. A própria palavra de Deus nos diz isso. Então devemos
usar a armadura de Deus, o capacete da salvação, ter fé no nosso Senhor Jesus, e assim teremos esperança, né? Fortalecemos a nossa fé em Deus com a leitura da palavra. Devemos nos apegar à palavra de Deus para vencer os dias maus. Amém? O escudo da fé, né? Usar a fé para apagar os dardos inflamados, como eu acabei de compartilhar com vocês agora. Os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação. Devemos proteger a mente com a esperança da salvação. E quem é a esperança da salvação? Senhor Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida, é o único que pode nos trazer a salvação, é o único que pode nos dar a salvação, é o único que pode nos dar a vida eterna e nos aproximar, né, e nos levar a Deus de volta. Somente o Senhor Jesus, não há outro caminho. João 14,6, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. O mundo diz que há outros caminhos por o engano do maligno, do diabo. O único caminho que nos pode levar até Deus de volta é o Senhor Jesus. Não caia no engano do diabo. Se você estiver me assistindo pela primeira vez, receba Cristo, abra o seu coração. Convide ele para entrar, porque ele é um cavalheiro. Ele não vai invadir sua privacidade. Ele bate a porta hoje do seu coração. E como que você abre a porta, fazendo uma oração simples, pedindo para que ele entre no seu coração, perdoe seus pecados e escreva o nome do livro da vida, amém? A espada do Espírito, a palavra de Deus, ela é a nossa espada, usada como arma para lutarmos contra as batalhas deste mundo, viu? Contra o nosso inimigo, adversário, o diabo. É a palavra de Deus e devemos estar com ela na ponta da língua quando o inimigo vier nos rebater. Como que Jesus rebateu o diabo no deserto? Quando ele foi batizado e foi levado por Espírito Santo até o deserto. E o diabo apareceu para ele. E ali ele teve fome porque ele estava no deserto sem comer há dias. Né? Passou ali 40 dias no deserto. E o diabo aparece para ele e começa: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E daí ele rebateu com a palavra, Jesus rebateu o diabo com a palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? De toda a palavra. Então ali ele refutou o diabo e devemos fazer o mesmo. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Quando o diabo usar pessoas, porque ele usa pessoas para nos atacar, seja no nosso trabalho, seja no nosso convívio familiar, seja com pessoas próximas de nós. Muitas das vezes também é Deus testando como será a nossa postura, nossa conduta com aquela pessoa que vai nos tirar do sério. E daí a gente tem que usar o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, né? Seu domínio próprio, ter paciência e mansidão. Amém? A Bíblia oferece princípios e respostas para todos os problemas. Devemos estudar as Escrituras para nos fortalecer espiritualmente. Todo dia todo dia a gente não nos alimenta, não alimenta a nossa carne, né? Fazemos 3 refeições por dia, né? Muitas das vezes tem pessoas que não têm a mesma oportunidade. Que Deus abençoe os menos favorecidos, em nome de Jesus. As pessoas que são pobres, as pessoas que não têm o que comer. Que o Senhor os sustente, coloque alguém para que vá até essas pessoas, né? Seja usada por Deus para levar o alimento. Então, devemos
alimentar o nosso espírito. E como devemos alimentar o nosso espírito? Com a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento diariamente. Todos os dias da semana devemos ter, assim, acordar o primeiro momento com Deus, para depois fazer os nossos afazeres diários, ir para o trabalho. E assim, quando oramos, quando entregamos o dia para Deus, aquele dia flui. E se aparecer alguém que venha tirar você do sério, você mantenha ali a postura, orando sem cessar, na mente, repreendendo o diabo. Amém? Devemos aproveitar o tempo. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, como acabei de compartilhar com vocês, né? Ele enfatiza que devemos aproveitar o tempo de maneira sábia e devemos buscar sempre fazer o bem. Devemos nos afastar do mal e se apegar ao bem. O bem somente vem do Senhor Jesus. O mal vem do maligno, né? Devemos nos apegar ao bem e isso impede que o diabo tenha terreno para agir. Se estamos fortalecidos em Deus, jamais daremos brecha para que o diabo entre nas nossas vidas. Então, tudo que eu expliquei aqui para vocês, compartilhei, devemos usar o capacete da salvação, devemos usar a armadura de Deus. E se pegarmos o capítulo de Efésios, que ele vai falar sobre a armadura, aqui é a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Caminhando com a armadura, que seria o capítulo 6 de Efésios, versículo 10, que diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então, devemos resistir, usar a armadura de Deus, se apegar em Deus e na sua palavra, para resistirmos o diabo e toda pessoa que é usada por ele, seja no trabalho para nos atacar, para nos tirar do sério, né, como eu mesmo mencionei, seja no convívio familiar. Às vezes só você é cristão na sua casa, mas você deve dar testemunho, né, orar por essas pessoas ainda da família que não são convertidas, pedir para que o Espírito Santo, né, toque a vida dessas pessoas e elas venham se converter ao Senhor Jesus, sempre orando, 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 orando. A nossa luta, como mesmo compartilhei com vocês aqui a palavra de Deus, a nossa luta não é contra principados e potestades, né? Aqui já fala contra os seres humanos. Em outra versão vai falar contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais, mas sim, né, contra todo esse sistema corrupto que vivemos nesse mundo. Devemos orar, buscar a Deus em oração. E assim teremos paz. Somente em Jesus temos paz, esperança e vida eterna. Amém?
esse foi o vídeo de hoje. Espero que possamos, né? Porque antes de ler esse versículo, estudar esse capítulo 5, versículo 16 de Efésios, né? Essa palavra veio ao meu coração pelo Espírito Santo para trazer para vocês que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? E como resistimos a ele, lendo a palavra de Deus, não dando brecha para que ele tome conta do nosso ser, que não sejamos também usados pela carne. Amém? Devemos estar firmados em Cristo Jesus para vencermos os dias maus. Amém? Quero orar pela sua vida neste momento. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pela saúde, por nos mantermos em pé, mesmo nesses dias tão difíceis que temos passado. Se alguém, algum irmão, irmã, que tenha passado por lutas, por dias maus, que o Senhor possa trazer paz aos seus corações, fortalecer essas pessoas, Pai, que elas não esmoreçam na fé, possam recorrer a Ti, não somente nos dias maus, mas todos os dias devemos recorrer a Ti, devemos ler a Tua palavra, porque todos os dias o Senhor tem nos livrado, tanto dos dardos do inimigo, quanto também quando atravessamos a rua de um atropelamento. O carro poderia ter nos pego ao atravessar a rua, mas o Senhor nos atravessou. Todos os dias o Senhor tem nos dado livramento. Podíamos à noite ter sofrido um infarto, mas o Senhor nos livrou. O Senhor nos fez abrir os olhos mais uma vez sobre essa terra. Devemos nos apegar a Ti, Pai, somente, que é autor e consumador da nossa fé. Livra-nos de todo mal, livra-nos todos de todo mal, Pai. Abençoe cada inscrito do canal, a novos inscritos que se inscreveram recentemente. Abençoe suas vidas e dos seus familiares, meu Deus. Possamos permanecer firmes em Ti, que é a única rocha eterna, é o único caminho a ser seguido para a salvação. Que possamos levar outros a conhecerem o Teu nome, a conhecerem ao Senhor, a receberem ao Senhor como único e suficiente Salvador, porque o Senhor é o único que pode nos salvar do inferno e da morte, dos desejos da carne, de toda e qualquer tentação. Ó Deus, que possamos vencer os dias maus, lendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade sempre, cumprindo a Tua vontade sempre. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de curtir e dar o like, é muito importante. No momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Se você é novo no canal, não deixe de tocar no sininho das notificações para receber um próximo conteúdo que será posto aqui no canal, que será postado aqui no canal. Amém? Não deixe de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. E não deixe de compartilhá-lo com parentes, amigos e conhecidos. As pessoas precisam saber que somente através de Cristo Jesus a salvação, a redenção, a vida eterna. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.